E ninguém, quando fala de ninguém, fala de seres humanos, né? Podemos até incluir, quem sabe, os anjos. Ninguém pode escapar das minhas mãos, porque quando eu quero operar, ninguém pode impedir, né? Então, o que eu entendo nesse versículo é que Deus está dizendo que quer operar algo, mas o que Ele quer operar nas nossas vidas, o versículo que nós lemos a seguir, uma coisa nova. Deus quer operar uma coisa nova na nossa vida, quer fazer algo novo na nossa vida. Então vejamos, mediante isso aqui eu quero dizer assim: Deus vai mudar o rumo da tua vida. Diga para seu irmão, se prepare, que Deus vai mudar o rumo da tua vida. Às vezes nós pensamos de um jeito, mas Deus quer de outro. Por isso que ele usa os proverbistas Salomão dizendo, né? O homem prepara os seus caminhos, mas o Senhor é que dirige. Então é Ele que vai fazer uma coisa nova e mudar o ramo da sua vida, o rumo, né? Mas quando nós lemos esse versículo aqui, ele diz assim: não considerei as coisas antigas. Devemos entender que o que é passado já se foi, não existe mais, né? Não vai funcionar, né? E nós não devemos viver o passado. No texto que lemos, Deus diz ao seu povo que Ele vai fazer uma coisa nova, completamente nova, né? E eu creio que nos últimos dias, muitas coisas novas Deus vai operar e ninguém pode impedir, né? E quando é isso, às vezes vai confundir a cabeça de muita gente. Às vezes uma pessoa pensa ser advogado, Deus muda, bota para ser engenheiro. Às vezes o cara quer ser levita, Deus muda, bota para ser pregador. Às vezes o cara quer ser pregador, Deus só usa ele louvando, né? Certo? Então, em todos os ramos da vida, certo? Quem decide é Deus, né? Nós podemos pedir, clamar, mas no final da história é Deus que decide, né? Então, para que Deus mude o rumo da nossa vida, que Ele vai decidir, tem alguns pontos, né, que precisam que a gente entenda e precisa que a gente se encaixe nele, para que esse rumo vá de maneira calma. Porque se a gente não aplicar o que eu vou exaurir aqui esta noite, Deus vai fazer de uma maneira dura, vai doer, né? Mas quando nós aplicamos isso em nossa vida, o rumo que Deus quer para a nossa vida vai como mel na nossa boca, vai se tornar tranquilo, né? Primeira coisa que nós devemos entender é o seguinte: Deus vai mudar o rumo da nossa vida, mas eu preciso, em primeiro lugar, ouvir a voz de Deus. Sim ou não? Se eu não ouvir a voz de Deus, eu não vou entender o que é que Deus quer que eu faça. Não vou entender para onde Deus quer me levar, o que Deus quer fazer. Eu preciso ouvir a Deus. E para eu ouvir a Deus, é preciso que eu viva uma vida reta diante dEle. Para eu ouvir Deus, é preciso que eu gaste tempo em oração. Para eu ouvir Deus, é preciso que em um culto desse, eu não fique distraído. Porque quando nós estamos pregando, Deus está falando. E se Deus fala e você está distraído, você não vai ouvir Deus, né? E as coisas vão ter que se cumprir, mas vai tardando na sua vida, mas vai ter que cumprir, né? Então tenho que ouvir a voz de Deus. E isso foi justamente o que Abraão fez. Abraão ouviu a voz de Deus, mesmo ele ainda não sendo crente, certo? Mesmo ele ainda não tinha sido um povo escolhido para ser hebreu, né? Mas ele era uma pessoa reta, era uma pessoa que vivia dentro dos padrões de qualquer um ser humano, certo? Que vive reto. E aí Deus olhou ele no meio de um lugar onde só tinha idólatras, o pai idólatras, os irmãos idólatras, os parentes idólatras, o rei de lá de Uz idólatra, e ele naquele meio não era idólatra. Deus olhou e disse: esse cabra tem algo diferente. Né?
Então é preciso que a gente tenha algo que chame a atenção de Deus. Mas se você vive uma vida como todo mundo vive, em uma mistura total, você vai passando despercebido. Mas quando você faz diferente, vê o caso de Gideão, né? Gideão, como foi Gideão? Está todo mundo escondido na loca, toda a nação com medo dos amalequitas e sem trabalhar. É ver os amalequitas, todo mundo se esconde. O que foi que Gideão fez? Disse: eu vou continuar trabalhando, vou malhar o meu trigo lá no lagar, mas o meu Satanás não vai levar. E continuou trabalhando, enquanto estava todo mundo lá escondido e com medo. Deus olhou e disse: esse cabra é diferente. Aí Deus desceu e falou com Gideão. Gideão ouviu e entendeu. Agora entenda uma coisa: quando nós ouvimos algo de Deus, olha o que eu vou dizer. Às vezes nós queremos fazer, mas pessoas que estão ao nosso lado não vão entender. Olha bem, a coisa é que aos olhos humanos nós não entendemos. Há coisas que aos olhos humanos não tem lógica. Há coisas que aos olhos humanos é loucura. Então foi o que aconteceu com Abraão, um rico, com sua família, no meio de sua parentela, em um lugar com suas empresas, né? Deus chama um homem dele e disse: sai daí e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, um Deus que ele nunca nem viu. Então como é que você vai explicar isso à sua família? Imagina, eu chego em casa agora que Sônia, eu ouvi a voz de Deus, disse o que é: vou largar tudo isso aqui e vou para o Maranhão, vou morar lá com os índios ou na Amazônia. Ela disse: eu não acredito que foi Deus que falou. Isso aí foi o capeta, ou é a tua vontade, ficou doido, né? Então as coisas de Deus, né, aos olhos humanos é loucura, mas você tem que ter consciência que foi Deus que falou. Porque quando Deus fala, quem entende a Bíblia pelo menos um pouco sabe que é Deus. Mas Deus, entenda, não trabalha com lógica humana. Deus não trabalha do jeito que o homem trabalha. Deus trabalha no campo do sobrenatural. Deus trabalha no campo da fé. Deus trabalha na contramão da vida do que os homens pensam. Os homens pensam de um jeito, Deus vai para o outro. Imagina que coisa. Jesus chega na beira do mar e está ali Pedro, vivendo bem, pescador mais experiente da época, o mais conceituado, o que mais tinha condição financeira com seu barco, sustentava toda a sua família. Quando alguém perguntava assim: quem é Pedro? Ah, Pedro. É igual você perguntar em São Antônio de Jesus: onde é a Mapron? Onde é São Luís? De nome, né? Aí Jesus chega e disse: larga o barco e me segue. Como é? Larga o barco e me segue. Para quê? Tu não vai pescar mais peixe. Vai fazer o quê? Vou pescar homens. Como é que se pesca homem? Então, na contramão da vida. Então Deus trabalha no campo do sobrenatural, das coisas do céu. Obedecer o que Deus pediu a Abraão parece loucura, e o era. Foi assim, foi o que disse os pais de Abraão: Abraão, você está louco, como é que você vai deixar nós aqui para sair para um Deus que você... Cadê o Deus? Onde está? Qual é a imagem dele? Não tem. Eu sei que eu ouvi a voz dele e mexeu aqui dentro do coração, e eu não tenho mais paz, porque a voz está dizendo: sai, 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 sai do meio desse povo. Mas Abraão não fez como Saul, que quando recebeu uma ordem, em vez de obedecer Deus, obedeceu os homens. Não, ele fez pelo contrário. Ele ouviu a voz de Deus e seguiu a voz de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, para que o que Deus vai fazer diferente na sua vida, vai fazer algo novo e mudar o rumo da sua vida, é entender e ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas estão aqui, às vezes assim: pastor Valeriano, Deus falou comigo essa madrugada. Foi o que? Isso. Deus falou. Então Deus fala, e todo mundo aqui sabe que Deus fala. Em segundo lugar, além de ouvir,
é o mais difícil obedecer. Às vezes Deus está dizendo a muita gente aqui, eu quero que seja assim. Mas a pessoa ouve, sabe que é Deus. Deus usou 4, 5 profetas, usou o pastor, mas a pessoa não obedece. Aí quando não obedece, em vez de Deus trazer um rumo novo para a tua vida de bem, vai trazer um rumo para a tua vida de sofrimento. Até que você entenda que tem que seguir o que Deus quer, porque operando Deus, quem impedirá? Você tem que entender que quando Deus quer, Deus quer. E está longe de você discutir. Não adianta você botar advogado, porque ele já é advogado, ele já é juiz, ele já executa, é ele que dá o veredito e ponto final. Quem entendeu, diga amém. Amém. Quero lhe dizer que precisa de uma coisa que vai mexer com muita gente, precisa de renúncia. Renunciar algo, sair da zona de conforto. Olha, outro dia eu estava aqui em casa, descansando, de tarde, domingo. Chegou um grupo da igreja e disse, vamos ali evangelizar lá na Rádio Clube. Eu digo, mas eu não conheço ninguém lá. E era quase noite já, viu? Eu digo, para ir lá tem que ter alguém de lá para receber a gente na porta, que sabe como é que entra em qualquer favela do mundo, né? Tem que ser conhecido alguém de lá, né? Aí eu tenho que sair da minha casa, lá no meu sofá, lendo uma Bíblia, assistindo televisão, sair da zona de conforto, mas tive que ir fazer aquilo que Deus mandou. Então preciso renunciar a alguma coisa, né? Renunciar é sair da zona de conforto, e muita gente não quer sair da zona de conforto. Então como é que vai ficar entre você e Deus, que operando Ele ninguém pode impedir? Vai ter uma encrenca aí na frente. Renunciar é algo que só faz quem crê no sobrenatural. Foi o que aconteceu com Abraão. Você precisa crer para renunciar. Renunciar é algo que se faz quando se exercita a fé e crê nas promessas. Uma promessa vem, é algo lá para frente, é algo do futuro, mas você tem que acreditar, se foi Deus que falou aquilo, cumprir-se-á. Renunciar é algo que muita gente não faz, porque não tem a fé suficiente. Renunciar é algo que muita gente não faz, porque não quer sair da zona de conforto, eu repito. Mas com Abraão foi diferente. Ele creu na promessa, e a Bíblia disse que ele renunciou e obedeceu. Abraão renunciou à sua terra. Já pensou, você está aqui, tem que renunciar à sua terra para ir para um lugar que Deus quer que você vá. Eu vou te contar uma coisa, renunciar à terra. Conheci um pastor chamado Joézer, lá em Alagoinha. Fui pregar em uma igreja, tinha igreja lá grande, umas 3.000 pessoas. Estou lá pregando, terminei de pregar 10 horas da noite, estendi, parecendo um Paulo, até meia-noite, né? Quando terminei aquela fome, o pastor disse, rapaz, tem tempo que eu não vejo uma mensagem dessa, vamos agora comer alguma coisa. Eu disse, pastor, eu quero ir para o hotel descansar, que eu estou cansado. Ele disse, não, você vai, agora escolha o que você quer. Eu disse, quero uma picanha. Ele disse, então, se é picanha, vamos comer picanha. Aí ele levou um lugar para a gente comer uma picanha na brasa. Quando chegou lá, fiquei olhando para ele, e aquela coisa me incomodando, eu sem saber. Senhor, o que está acontecendo? Ele disse, fica ligado que eu vou desenrolar um rolo aqui. Tem que ouvir Deus. Joézer, pastor da igreja Assembleia de Deus, mais de 30 anos, dirigindo uma igreja de 8.000 pessoas lá no campo, tem. Então não é qualquer um. Aí eu disse, pastor, como foi que o senhor veio para Cristo? Como foi que o senhor tornou pastor? Não era pastor ainda, a gente ganha experiência. Ele disse, eu vou lhe contar. Eu trabalhava em São Paulo, e lá em São Paulo eu trabalhava em uma empresa e tinha um salário de 3 a 4 mil reais, vivia tranquilo, presbítero da Assembleia de Deus, saía do meu trabalho, ia lá, servia a Deus e voltava para casa. Quando foi um belo dia, 3 horas da manhã eu acordei, quando eu vou no banheiro, um clarão deu, pá! Aí eu parei, o Senhor disse, dobra o joelho, eu quero falar contigo. Ele dobrou o joelho, Deus disse, vou te dar uma visão. Ele disse, por que não fala? Eu disse, operando eu, quem impedirá? É com visão, não é como você quer. Aí Deus mostrou ele em cima de um tapete, parecendo um tapete de Alibaba, os 40 ladrões, ele conta assim, voando, né?
E ele saiu de São Paulo e veio voando até Senhor do Bonfim, aqui na Bahia. E ele perguntou: Senhor, o que quer dizer isso? Ele disse: você será pastor aqui em Senhor do Bonfim. Ele disse: mas eu trabalho. Ele disse: operando o teu Deus, quem impedirá? Sai do teu emprego e vai para Senhor do Bonfim, porque eu já tenho tudo preparado. A questão é sair da zona de conforto, pastor, certo? É a renúncia. Aí ele disse: tá bom, senhor. Foi dormir. Foi no outro dia, ele disse: vou lá nada, eu aqui na boa, tranquilo, vou lá nada, não vou não. Aí Deus coloca uma enfermidade na mulher. Câncer. A mulher pegou câncer. Começou a definhar, perdeu mais de 20 quilos, está quase desce a sepultura. Aí ele foi orar: Senhor, por que o negócio é comigo, tu feriu minha mulher? Isso não compete a você, tudo compete a mim, operando eu, quem impedirá? Tem coisa que você não entende. Ele disse: Senhor, se tu curar minha mulher, eu peço demissão do emprego e vou. Olha, diga ao seu irmão: não brinque com Deus. Diga: não brinque com Deus. Eu não brinque. Aí ele disse assim: vai para o círculo de oração amanhã, que vou eu operar. Ele pega a mulher, vai para o círculo de oração 10 horas da manhã. Quando vai entrando, Deus levanta uma jovem, que ninguém dava nada por ela. Disse: assim diz o Senhor, o que tu me pediu ontem está sendo feito agora. Quando levantou a mão, a mulher caiu lá vomitando, levantou boa, com 15 dias, estava no peso de novo, tranquila e curada do câncer. Ele foi para casa, deitou, quando acordou, disse: rapaz, larga esse emprego, está difícil. Jesus já curou mesmo, né? Lá eu não vou não. Deus fala, Deus ordena o que tem que fazer, mas se não fazer, complica. Passa 8 dias, ele tinha um filho de 5 anos, Deus fere o filho de 5 anos. O menino vai para o hospital, para a UTI, 21 dias na UTI, está na hora de descer a sepultura. Já magrinho, já tomando soro, falando já fraco. Aí ele vai na UTI, quando chegou lá, Deus usa a boca do menino e disse: pai, por que o senhor é tão desobediente? Quer dizer que o senhor vai deixar eu morrer só para não ser pastor? Ele caiu no chão chorando. Quando Deus fala, tem que fazer. Tem muita gente aqui que Deus tem falado, mas não quer sair da zona de conforto, viu? É melhor fazer, porque esse Deus eu conheço. Quando o menino falou isso, ele caiu no chão chorando, disse: Senhor, o caso agora é sério. Ele disse: eu conheço o teu coração, o Senhor disse. Disse: cura meu menino agora, que nem na empresa eu vou mais. Eu arrumo minhas malas e vou embora. Quando ele acabou de falar, o menino arrancou o negócio, pulou no chão bom, como se nunca tivesse nada. Quem pode dar um glória para esse Deus? Se Deus mandou, tem que ir. Ontem a gente estava indo para Nazaré e estavam cantando aquele hino: tem que ir fazer a obra de papai. Então cantar é fácil. Agora, sai da zona do conforto para ir mesmo. Essa é a questão. Agora veja o que Deus botou para ele, a prova pela desobediência. Ele vai, despede da empresa, pegou o salário, pegou a indenização pequena, porque ele mesmo pediu para sair, não recebeu fundo de garantia, né? Fundo de garantia, não recebeu nada. Bota as malas em cima de um caminhão e vem. Quando chegou em Senhor do Bonfim, vem ele com a carta do pastor de São Paulo, que entregou. O pastor olhou para ele assim: nele com esse aqui não lhe recebo. Ele parou e disse: então, não foi Deus que falou. Quer dizer, ele viu o milagre que Deus fez, e ainda duvida de Deus. Ele foi para casa, falou com a mulher disse: Deus quando fala, está falado. E Deus quer mudar o rumo da tua vida. Deus quer mudar o rumo da tua vida e tu não está entendendo. Tu vai deixar de ser motorista desse carro aí, mas tu vai ser pastor e Deus vai te dar um grande futuro. Aí ele vai no segundo dia na igreja, o pastor não recebe, vai ao terceiro não recebe, vai ao quinto não recebe. Levou 30 dias, o pastor não recebeu.
Entrando no segundo mês, o pastor disse: lhe recebo para você ficar lá no canto, agora como obreiro não. Largou lá no canto, na disciplina, que nunca fez nada naquela igreja, estava na disciplina. Entenda que negócio de doido. Completou 3 meses, o dinheiro acabou. Não tinha dinheiro mais para fazer feira, não tinha dinheiro mais para pagar pensão, aluguel, perdão, obrigado, aluguel. Aí ele foi para o joelho e disse: Senhor, se o senhor não resolver isso esta noite, amanhã estou voltando para São Paulo, mesmo que o senhor me mate. Agora a fome eu não vou passar aqui. Eu endureci no início, mas depois lhe atendi. Tenho 3 meses aqui sendo tratado como um cachorro, o pastor não me recebe. O senhor resolve isso, eu vou embora. Sei que você é defunto, que o senhor vai me matar. Agora que eu vou embora, eu vou. Aí foi dormir. 5 horas da manhã, pastor da igreja: presbítero fulano, ele disse: ó, prepare um paletó, chame a família, paletó bonito, viu? Porque hoje de noite eu vou lhe dar posse como presidente dessa igreja. Ele ficou sem saber. Aí ele vem e disse assim: e o que foi que aconteceu, o senhor pode me contar? Ele disse: eu vou contar, mas o negócio é sério. Disse que foi. Estava eu de madrugada, 3 horas da manhã, disse justamente a hora que ele estava orando. Na hora que eu estou orando, apareceu um homem de branco no meu quarto. Tirou a espada e botou na minha garganta, disse: cede a igreja para ele, eu morro agora. Eu não quero morrer, vai logo assumir, em nome de Jesus. Vai, 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 vai. Diga para seu irmão: Deus vai mudar o rumo da tua história. Diga: Deus vai mudar o rumo da tua história. Aí ele veio e ficou ali em Senhor do Bonfim. Depois foi ser pastor de Valença. De Valença saiu, foi para Lagoinhas. Em Lagoinhas ele começou a brigar com um grupo de lá, do nada. E Deus me levou ali só para falar com ele. Primeiro eu ouvi ele, Deus me encheu. Quando ele terminou de falar, eu disse: prepara as tuas malas hoje. Disse: como é, pastor? Disse: hoje, dentro de 8 dias, se tu não sair daqui, Deus vai te matar. E para onde eu vou? Disse: você vai receber uma ligação daqui a 3 dias. Deus mandou dizer isso. Com 3 dias o presidente liga. Pastor Monteiro, que era meu pastor, disse: você está sendo mudado para tal cidade, o pastor vai para lá. Ele ligou para mim e disse: Valeriano, a sua profecia foi muito ligeira. Aí ele não quis mais brigar. Então eu quero dizer o seguinte: Deus vai fazer uma coisa nova na sua vida e vai mudar o rumo da tua história. Agora precisa ficar atento em ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. E para obedecer precisa de renúncia. A Bíblia diz que Daniel era um homem de excelência, um homem que Deus amava de maneira sobrenatural, muito além do que muitos. E quando Sheba estava lá na Babilônia como preso, o homem mais poderoso na época da terra era Nabucodonosor. Virou para ele e disse assim: olha, Daniel, presta atenção. Ele ainda é jovem. Disse: olha, aliás, não falou nem com Daniel, falou com o eunuco. Disse assim: pega esses jovens. Aí estava Daniel, Medraque, Sedraque, Abednego. Ele disse: prepara este jovem aqui na corte palaciana, para entender o linguajar nosso, porque eu quero esses 3 jovens trabalhando comigo. Disse Nabucodonosor, certo? E tem mais uma: tira ele de lá daquele lugar pobre e traz aqui para dentro do palácio para comer de tudo que é meu, do manjar do rei. Comer de tudo que tem aqui, tudo lá sacrificado. A Bíblia diz que Daniel colocou no seu coração de não se contaminar e renunciou até a própria vida, porque se não fosse, tinha que morrer. Aí Daniel disse: não vou. Aí Deus fala com Daniel, diz: conversa com o eunuco. Ele disse: me dê somente 10 dias. Enquanto os outros estiverem comendo toda a comida forte, eu quero comer só legumes. E com legumes Deus vai me fazer mais forte, mais bonito do que os outros. Olha que coisa. Como é que o cara comendo folha, igual largata, vai ficar mais forte do que um cara comendo feijão? O alimento forte. Passa 10 dias. E quando olhou, Daniel estava mais forte, mais bonito do que todos que estavam ali. Ele renunciou à sua própria vida. Chega mais na frente, Deus de novo. Outro problema: Daniel tinha que parar de orar. Ou para de orar ou morre. Fizeram um decreto. Ele disse assim: eu morro, mas não paro de orar.
Tem gente que não está botando a vida em risco, não. Não ora mais por nada, porque trocou pela televisão, trocou pelo WhatsApp, né? Trocou por uma festa, trocou por um lazer, e não chega cansado em casa. Estou cansado, eu oro amanhã. No outro dia estou com insônia, oro amanhã. No outro dia estou nervoso, oro amanhã. No outro dia estou ansioso, oro amanhã. Aí nem ora mais. Daniel preferiu dar sua própria vida à morte, mas não parava de orar, de ter comunhão com o Pai. Renunciou à própria vida. Aí vai ele e joga na cova dos leões. E Ciro disse: volta atrás. Não volto, não. O compromisso que eu tenho com meu Deus é mais do que todas as coisas da face da terra. Quando jogou na cova dos leões, o anjo já estava lá, olhou para o leão e disse: faça favor de fechar a boca aí, porque esse aqui já está sapecado pelo Espírito Santo. Não toca nele. Tem que haver renúncia. Pergunta ao seu irmão com carinho: o que é que você precisa renunciar? E tem mais uma: a renúncia não é uma coisa só de profeta. Vocês que me ouvem, é de uma pessoa que quer mudança de vida. A Bíblia diz que Zaqueu era o quê? Ladrão. Mas quando ele decidiu mudar de vida, Deus mudou o rumo da vida dele. Deus disse: importa que tu desça aí depressa, que hoje convém estar na tua casa. Quando chegou lá, que ele olhou Jesus direito, ele disse: Jesus, sabe do mais? Eu quero uma mudança de vida. Aí Jesus disse: quem quer sou eu. Hoje eu vou mudar a tua vida, porque tu é filho de Abraão. Ele disse: e tu vai fazer o quê? Jesus disse: eu já sei. Tu vai devolver tudo 4 vezes mais. Então ele renunciou todo o dinheiro, mas queria morar no céu. É preciso você entender que se não houver renúncia, pessoas hoje que só pensam em dinheiro, só pensa em fama, em carro bonito, em roupa bonita, e gastar o tempo com tudo, não renuncia a nada e quer tudo de Deus. Em terceiro lugar, no versículo 18 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as coisas que são antigas, certo? Então, em terceiro lugar, o que eu quero dizer: esqueça o que se foi. Esqueça o passado. Esquecer o que se foi é esquecer tudo aquilo que foi, ou bom ou ruim, mas é passado. Abraão não ficou lembrando do passado, ele renunciou. Quando ele chegou lá na frente, ele não ficou dizendo: ah, porque houve fome na terra, sim ou não? Ele não ficou lá dizendo: quando eu estava lá, eu tinha comida à vontade, eu tinha gado à vontade, eu tinha camelo à vontade, eu dormia a hora que queria, eu acordava a hora que eu queria, eu comia de tudo do melhor. Agora saí de lá e estou agora com fome na terra. Ele não lembrou das coisas passadas. Abraão não ficou lembrando da vida que ele tinha lá em Ur dos Caldeus. Abraão não ficou lembrando que era o queridinho do pai. Não. Uma vez tomada a decisão, ela está tomada. E Jesus está dizendo: esqueça o que passou. Tem muita gente que só quer viver do passado. Não importa como foi os anos que se passaram em sua vida. Deus está dizendo: estou eu fazendo uma coisa nova, mas só vivemos o novo de Deus se deixarmos o velho para trás. Você não pode viver o velho e o novo. Por isso que Jesus diz: as coisas velhas e tudo se fez. Então tem que deixar o que é velho, para começar uma nova vida, uma nova história. A história antiga precisa ser enterrada. Tem gente que não experimenta o novo de Deus porque decide viver agradando as coisas do passado, lembrando das coisas do passado, dos problemas do passado, ou de uma vida boa que teve no passado. Esqueça o que passou e encare o futuro com confiança. Eu estou aqui hoje, eu tenho que ficar lembrando a vida toda de que eu era do jogo de bicho, ganhava 100 mil reais por mês. Eu ganhava, hoje não ganho mais.
Eu tenho que acreditar no que eu estou. E o que eu estou aqui é com Jesus. Estou santo, vendo o céu, vendo o invisível, vendo a nova Canaã. E esquecer do que passou. Os sonhos para o futuro são mais valiosos do que toda a história do passado. O que Deus tem para você é mais valioso do que tudo que você possuiu. A Bíblia diz no livro de Jeremias 29:11, Deus diz assim: eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Diga a sua irmã, o futuro não é tu que está escolhendo, Deus já escolheu. Está escrito aqui, eu conheço os planos. Aí Deus conclui dizendo: e não são planos de coisa ruim, são coisas de planos bons. Não é de mal, é de bem. E está no futuro. Use o passado só para fazer uma plataforma, um trampolim para você ir para a frente. Mas não use o passado para ficar sentado nele como âncora. Não. Tu estava em Salvador, está vivendo outra vida, mas quem sabe em Salvador tu comia lá um caviar, quem sabe lá tu comia, né, aqueles camarão pistola. Hoje está comendo uma sardinha, fica lembrando de lá o tempo todo. Vai resolver? Não vai resolver nada. Só vai lhe ferir, só vai lhe trazer agonia, só vai lhe trazer, quem sabe, até depressão. Vai ser chato para o marido. A hora o marido vai dizer: então volta para lá. Igual os hebreus, volta para o Egito. Quer voltar, volta. Quem está entendendo, diga amém. Deus vai fazer, vai trazer um novo rumo para a sua. Eu tenho um amigo ali chamado Luiz, morou muito tempo lá em Aracaju. De vez em quando eu converso com ele, ele diz assim: mas lá em Aracaju eu vendia tanto, lá em Aracaju eu era rico, lá em Aracaju eu tinha casa, lá em Aracaju eu tinha 50 amigos, mas já tem 5 anos aqui, esquece Aracaju. Tu está vivendo em Santo Antônio de Jesus. Aracaju é só uma encenação na tua mente, mais nada. Ah, eu me lembro quando eu tinha 20 anos. Eu não tenho mais, tenho 64 e acabou. Eu corria 5 quilômetros, não cansava. Hoje eu vou descer aqui de Sônia, me dá a mão. Eu não tenho que saber do passado, eu estou no presente. O presente é que eu estou vivendo. E se eu não viver o presente e acreditar nas promessas de Deus, como será o novo rumo da minha vida? Em quarto lugar, entenda o que eu vou dizer. Eu falo sempre a etimologia da palavra. Às vezes a palavra diz uma coisa, mas na etimologia da palavra é outra, né? Poucos estudantes de Bíblia entendem isso. Aqui diz assim: o futuro, né? Farei coisas novas, futuro. O futuro aqui não é tempo, é um lugar. Não é tempo, é lugar. Deus disse a Abraão: sai da tua terra e vai para onde? Para um lugar que eu te mostrarei. O futuro é algo desconhecido, mas Deus está preparando para você algo novo. E se Deus está dizendo que o futuro é um lugar, então corra para lá. Corra para esse sonho, corra para esse lugar que Deus já falou que você tem que ir, para esse projeto. Foi o que fez Abraão. Ele creu e foi para o lugar que Deus ainda ia mostrar. Isso é que é fé. Abraão se desprendeu do passado de uma vez por todas. Abraão decidiu abraçar a causa de Deus e viver o novo de Deus. Você não vê hora nenhuma na história de Abraão, de Gênesis 12 até Gênesis 22, ele falando de Ur dos Caldeus, nem falando do seu pai.
nem falando dos seus parentes. Não! Passou, passou. Águas passadas não movem moinho, a água passou. Acha a água que passou? O apóstolo São Paulo sabia o que era viver o novo de Deus. Entendam isso. Paulo resistiu por muitos anos, mas quando ele conheceu Jesus, ali em Damasco, e foi curado lá na cidade de Damasco, por Ananias, que Deus o curou através do profeta Ananias, ele teve um novo com Deus, viveu uma nova vida com Deus. Paulo decidiu de uma vez por todas esquecer todo o seu passado e avançar para o futuro, porque tinha algo novo para alcançar. E ele, no meio da caminhada, ele diz aos crentes da cidade de Filipos, capítulo 3, versículo 13 e 14: esquecendo eu, Paulo, das coisas que para trás ficam, e avançando para as coisas que estão adiante de mim, e eu estou não olhando para trás, mas prossigo para o alvo, para ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Tem gente aí jovem, eu tinha um namorado, ele era assim, ele era gente boa, ele me beijava assim, ele cuidava de mim, ele me dava... Cadê ele? Já foi. Então esquece ele. Ele não existe mais. Você tem que olhar para o futuro. Passado é passado. Esse texto diz que devemos esquecer o passado e avançar para o novo de Deus. Olha, sem dúvida que alguns acontecimentos foram negativos na nossa vida. Precisamos ficar livre deles e avançar com gás para um novo rumo na vida. Como foi que se passaram? O que você realmente precisa deixar no passado para não travar o seu futuro? Vamos ver as suas mágoas que você teve no passado. Se você não deixar para trás, você vai carregar um peso. As feridas, se você não deixar para trás, você vai ficar carregando esse peso até o dia da sua morte. As injustiças que fizeram com vocês, você vai ficar o tempo todo lembrando dessa injustiça. As decepções, as pessoas que você mais ajudou lhe traíram, você vai ficar a vida inteira só lembrando daquela traição. Você era uma pessoa que vivia eternamente com dúvidas, com medo, vai ficar lembrando disso. Negócios que não deram certo. Por exemplo, eu tive 10 empresas, todas quebraram, vai ficar eu aqui agora lembrando de 10 empresas que eu tinha. Isso não faz sentido. Amizades que eu pensava que eram amizades só fizeram me prejudicar, e vou eu ficar lembrando fulano, fulana. Tudo isso precisa ser deixado no passado. Diga à sua irmã: aquela traição esqueça, aquela ferida esqueça, aquela mágoa esqueça, aquela pessoa que você fez o bem só lhe tratou mal, esqueça. Quem sabe aquele irmão da igreja que lhe caluniou, esqueça. Olha o que pregou o irmão aqui: tem que perdoar, senão não entra no céu, esqueça. E Jesus disse que do nosso pecado ele não lembra mais, e jogou no mar do esqueci. Então esqueça. Um homem muito rico quebrou a guia, ficou de zero, pior do que eu. Aí chegou em um banco, estava um gerente lá depois de uns 5 anos, e nem receberam ele. Ele disse: você sabe quem eu sou? Eu fui o maior acionista daqui. Procure saber do gerente, do tenente, do capitão que mandava nisso aqui. Ele disse: o senhor falou um português correto. O senhor era
Mas nós não trabalhamos com quem era, nós trabalhamos com quem é. E hoje o Senhor não é nada aqui. Diga, esqueça o passado. Viva o presente, porque Deus está mudando o rumo da sua vida. Mas é preciso esquecer o passado. Abraão alcançou o que Deus lhe prometeu, porque ele esqueceu o passado, porque ele ouviu a voz de Deus e porque ele obedeceu a voz de... E por que tem tanta gente teimosa? Que Deus está falando para fazer e não faz. Tem jeito. Testemunho em cima de testemunho é dado aqui sobre pessoas que andam retas, pessoas que andam em santidade, pessoas que congregam regularmente, pessoas que dizimam regularmente e outras que não dizimam. A vida é diferente, tem que ser diferente. E o pior não é a diferença aqui, é a diferença lá. Pergunta se o irmão está preparado para aquele dia. Já fez paz com aquele inimigo? Já fez paz com aquela pessoa que tu não gosta dela? Já fez paz com a sogra? Ninguém gosta de sogra, né? Já parou de roubar Deus e voltou a dizimar certo? Que no céu não entra assim? O grande problema é naquele grande dia que vai ter choro e ranger de dente. Então Abraão, ele viveu tudo que Deus prometeu. Deus prometeu um filho, deu um filho. Prometeu que seria amigo de Deus, tornou amigo de Deus. Prometeu que seria pai da fé, se tornou pai da fé. Prometeu que seria pai de todas as nações da terra e foi pai de todas as nações da terra. Prometeu que vivia um novo de Deus e viveu um novo de Deus e um novo rumo na sua vida. Deus quer fazer o mesmo com você. Mas assim como Abraão agiu, haja também, porque Deus quer mudar o rumo da sua vida. Agora entenda, uns recebem e outros não. Vamos ver? Abraão recebeu, mas os hebreus que saíram do Egito não. Vamos ver? Israel morreu no deserto porque não esqueceu o passado. Esquecer do passado também, que não esquecer, sabe o que é? É não perdoar. É não esquecer os problemas. A Bíblia disse que quando chegaram ali no Mar Vermelho, primeiro teste que Deus fez, Mar Vermelho. Aí vem Datã, Corá, Mirão e mais alguns. Moisés, isso que é? Melhor a gente ficar lá no Egito. Lembrando de onde? E o que tinha no Egito? Cebola. Quando eu quero comer uma cebola, a mulher disse, não encosta em mim. E lá eles querem cebola. Se alegrando que tinha cebola, trocando a liberdade por uma cebola. Vê que bicho miserável, velho. Deus é mais. Tem gente esquecendo de Deus por causa de uma festa, por causa de uma mixaria de dinheiro, por causa de uma televisão, por causa desse WhatsApp que tem destruído a vida de muita gente, essas redes sociais. Ontem eu estava ali em Nazaré, aí eu sabia que Márcio ia me dar para ler a palavra principal. Você vê o que é que o cão faz, viu? Na hora que eu abri ali para procurar qual era o versículo que eu não tinha, né? Eu olhei, não estava na parede, eu disse, vou ver aqui. Quando eu abri para ver o cartaz, o pastor estava junto de mim. Quando eu abri, o cão mandou uma imagem feia. O pastor olhou assim, eu troco, mas ele viu. Então o WhatsApp é coisa do diabo. Eu não tenho essas coisas, mas o cão mandou. Vê como é que você pode entender o que o cão investe na vida da gente. Eu quase que não acerto nem ler o versículo. Então você viu procurando ali. Chegou logo em Jeremias, eu pá!
Ao que eu fiz, esqueço daquelas coisas passadas e vou seguindo para o alvo, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E mais do que lembrar das coisas passadas, foi Israel que desejou voltar ao Egito. E a Bíblia diz, porque eles sempre lembravam do passado e sempre murmurou de todas as coisas de Deus. Lá no livro de Números, Deus fala com Moisés: Moisés, avisa esse povo que todo esse povo que eu tirei do Egito morrerá todos no deserto, exceto Josué e Caleb, que permaneceu na brecha, e aqueles jovens que nasceu no deserto. Mas todos que eu tirei do Egito vai morrer aqui, vão andar 40 anos e vai morrer no Egito. Só vão passar o Monte Pisga para entrar em Canaã quando morrer o último homem for enterrado. Quer viver o novo de Deus? Esqueça o passado. Ouça a voz de Deus e obedeça a voz de Deus, que Ele quer dar um novo rumo para a sua vida. Jonas, um profeta conhecido de todo Israel, Deus disse: vai ali pregar em Nínive. Ele disse: eu não vou. Ouviu Deus, mas não obedeceu a Deus. Vocês estão ouvindo isso aqui, se não obedecer, está igual a Jonas. Porque eu vi aqui todo dia, um pastor essa semana pregou e disse: nós estamos vivendo dias tão difíceis, que nós pegávamos para um pecador não arrependido ainda. Hoje 99% das pregações é só para os crentes. A gente quer converter crente, pregando para converter crente. O mundo está estranho, as coisas estão diferentes. A gente pregando todo dia, parece que entra aqui e sai aqui, mas não põe em prática o que sai aqui da boca do profeta, que é a palavra de Deus. E porque ele desobedeceu, pagou caro. Foi jogado na tempestade. Tem muita gente que Deus está dando um tempo, mas vai jogar na tempestade. Se não quer tempestade, caia logo no projeto de Deus e obedeça a Deus, porque a tempestade, ela não é uma fantasia, não, é coisa real. Ou muda ou cai na tempestade. Tá, nós estamos vivendo, parece o tempo de Noé. Noé pegou 120 anos e nenhum se converteu, a não ser os da família. 8, 7, mas ele 8. 120 anos pregando. A gente leva aqui, eu tenho 13 anos pregando, tem gente que ouve o tempo todo e eu sei que está fazendo coisa errada. Como pode isso? Parece que eu estou pregando para essa parede. Parede! Por que tu me ouve, rapaz? Olha para sua irmã e diz: você não é parede não, obedeça. Você não é parede. Obedeça a voz de Deus. Você não é um ser inanimado, você é vivo e racional. Aí Jonas é jogado na tempestade. Sofreu e ainda resistindo no sofrimento. Quando ele não aguentou mais, aí Deus disse: está achando um pouco, né? Então vou lhe tirar do ventre da baleia e vou lhe levar para o inferno. A Bíblia diz que Deus levou ele para o inferno. Jonas capítulo 2, versículo 1 disse: e clamou Jonas do ventre do... E agora? Quer dizer, o sofrimento foi tão grande. Não é que ele estava no inferno, não fosse o sofrimento ali, foi tão grande que é como se estivesse no inferno. Porque literalmente ele não foi no inferno, foi o tamanho do sofrimento. Ele clamou, disse: eu clamei do ventre do inferno. E quando ele se arrependeu, Deus ouviu, tirou ele de lá e disse: só tem um jeito para tu. Ele disse: o que é, Senhor? Ele disse: fazer o que eu mandei.
Tu está pensando que eu te tirei daí só porque tu se arrependeu de palavras? Tem que se arrepender com atitudes. E como é, Senhor? Vai em Nínive e pregue. Depois que você pregar, eu vou ver o que eu faço com você. Tem feito o que Deus mandou? Ou se arrepende só de boca, só de palavras? Se arrepende hoje e chora, quando amanhã faz a mesma coisa de novo. Como criança, você pega uma criança aqui e joga um prato no chão, você pá, não faço não, mamãe, não me bate mais não. Quando vira as costas, quebra outro prato. Tem gente aqui como criança. Mas só que a criança antes dá palmada de homens. E as crianças daqui podem receber o dedo de Deus. E horrenda coisa que cair na mão dos Deus vivo. Deus vai mudar o rumo da sua vida. E não adianta resistir. Operando Deus, quem? Em quarto lugar, Isaías 43:19. E eis que eu farei uma coisa nova. Quando ele disse, eis que farei uma coisa nova, ainda não estava feito. Eu vou fazer. Certo? Então ele veio fazer aqui, está dizendo assim, você crê? O problema é esse, você crê? Você deve perceber, ouvir a voz de Deus e crer na promessa de Deus que Ele falou ao teu coração. Eis que eu farei uma coisa nova. Eis que eu porei um caminho no deserto. Agora, como se pode pôr um caminho no deserto? Deserto é lugar de areia. Você é assim, olha, você anda aqui no deserto, que é sua areia, né? Estou dizendo porque conheço. E aí você anda no deserto. Quando você termina de andar 10 passos, o vento já cobriu. Não tem mais caminho. Mas Deus está dizendo, vocês, vou fazer o caminho no deserto, quando dizer assim, vocês estão perdidos, porque me desobedeceram. Não tem gente assim, nele que está perdido? Bem tu sabe disso, né? Tanto na tua família como na minha, estão perdidos. Na pirambeira, como um carro sem direção, como um carro sem freio, como muitas famílias têm assim, não sabe para onde ir. E Deus está dizendo, se você crer, eu vou consertar a sua vida. É como eu vou fazer um caminho no deserto. Já pensou? E o caminho vai ficar visto. E você não vai errar o caminho. 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 Deus está dizendo, eu vou fazer o caminho. Você não vai errar o caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. E para seguir Jesus é dentro desses parâmetros que nós estamos aqui falando. Ele termina falando de futuro, promessa, você tem que acreditar. Aí ele disse, e vou fazer um rio também aqui. Agora rio no deserto. Entenda? Deus faz rio e faz fonte. A Bíblia diz que Agar estava no deserto, mas porque Deus prometeu a Abraão que Agar não morria e também que o filho não morria, disse, pode mandar para o deserto que eu cuido. Chega no deserto, acabou a água, acabou o pão, não tinha mais nada. Ela não tinha fé, como os hebreus, não conhecia o Deus dos hebreus, conhecia só mas não vivia, né? Como tem crente que vem na igreja, mas não vive, é mesmo que não ser crente. Sabia disso? Tem crente aqui que está na igreja, mas não é crente, só tem um nome crente. É por isso que Deus diz, nem todos de Israel são israelitas. É de lá, nasceu lá, mas não é israelita. Por quê? Porque não obedece os mandamentos de Israel. Nem todos que estão na igreja, que diz que é crente, não são crentes. Porque está aqui, já foi batizado, já ceia e desobedece. Isso é palavra de Deus. Aí Agar está lá porque não é da descendência. Aí diz assim, eu vou deixar meu filho morrer. Olha que mãe. Eu vou me separar um tiro de pedra, 40 metros. Eu vou ficar aqui para não ver meu filho morrer.
Qualquer uma mãe, por mais louca que seja, abraça o filho até o último minuto, é ou não é? Você vê que tipo de gente? Por isso que ele é chamado filho da carne. Filho da carne é só problema, viu? Tem que ser do Espírito. Olha para a sua irmã e disse: eu vejo que tu nasceu do Espírito. Eu digo: eu vejo. Tu é do Espírito, viu? Tu não é da carne mais não, viu? Tu nasceu do Espírito. Tu é do Espírito. Tu é do Espírito. Eu vejo o brilho de Jesus. Tu és do Espírito de Deus. Tu nasceu de novo. Aí quando ela está lá, aí o anjo desce e disse: Agar, o Senhor me mandou aqui porque viu o choro do menino. Choro, lágrimas, quem chora tem lágrimas, e lágrimas é uma fonte de milagres. Você chorou, Deus desce do céu. Hoje é difícil ver um crente chorando, não é não? Às vezes chora mais quando cai um celular no chão do que na presença de Deus. É assim mesmo. Celular caiu, hoje minha filha estava lá em um chororô. Meu filho jogou o meu neto caiu no chão. Levou 2 horas falando do celular. O dia dos pais falou de mim quase nada, mas do celular foi 2 horas. Pererê, pererê, pererê. Então tem gente que é assim. Não é crente ela, certo? Então é assim. Então Agar não é crente, não era judia, né? Aí ele disse: mas eu vi o choro da criança. Levanta-te. Pega na mão do menino. E a água? Isso é uma fonte aí. Deus abriu uma fonte no deserto. Mas ela, por não crer na promessa, não enxergava, estava cega. A fonte estava na frente. E ela não enxergou a fonte. O anjo chegou, abriu a visão dela e disse: a fonte está aí. Se você não crê na promessa, você não verá Deus. Se você não crê na promessa, não será cheio do Espírito Santo. Se não crê na promessa, não recebe dons. Se não crê na promessa, não terá paz. Se não crê na promessa, não terá prosperidade. Porque Deus disse que tudo é possível ao que crer. E fé é o firme fundamento das coisas que você não... Mas tem que acreditar que é. Isso é promessa. Isso é promessa. Coisas novas sendo criadas a todo tempo e às vezes a gente não vê. E é milagre. Quem eu era e quem eu sou hoje, aí Sônia vê todo dia um milagre novo. Essa semana eu fui, na quinta-feira, eu fui no SAM resolver um negócio. Terminei de resolver um negócio, entreguei lá uns documentos, até para a festa do dia 27 e tal. Quando eu vou saindo, paro de frente depois de Armando e está uma fila, sinal fechado, uns 12 carros na frente e eu ali, e o pé na embreagem, e eu deixei o carro engrenado, que eu não faço isso, eu paro, desengreno, botei o pé na embreagem, vai eu pegar o diabo do celular. Olha que celular que eu falo. Quando eu estou olhando o celular, o pé escapuliu, o meu carro foi na frente do outro, pum! Acabei a fundo do carro todo, o carro que estava na minha frente correu, bateu no fundo do outro, parou o trânsito, e o cara veio e disse assim: você está maluco? Você é doido? Está pirado, coroa? Qual é a sua, velho? E endoidou. Me disse tanta coisa. Eu disse: eu virei uma galinha, quem sabe. Mas foi justamente na quinta-feira para sexta que nós estávamos enjoando. Se não fosse isso, eu acho que o pau quebrava. É verdade. Aí eu parei, aguentei. Aí cheguei perto dele. Eu disse: Deus está fazendo uma coisa nova na minha vida. Tá, Então a cada dia Deus está fazendo uma coisa nova, nos transformando. Porque não é natural o cara aguentar tanta coisa, né? Aí virei para ele e disse assim: moço, quer chamar o guarda, chama, para tudo. Se não quiser, acredite em mim, tira o carro e vamos consertar. Ele olhou para mim e disse: é doido, mas parece que ele é direito. Aí tirou o carro, cheguei lá, quanto é? R$1.000. Faz o serviço dele aí e vim embora.
Aí fui trabalhar normal, como se nada tivesse acontecendo. Sabe o que é isso? Deus está mudando o rumo e fazendo uma coisa nova na nossa vida. É preciso ser transformado. A cada dia, Deus está fazendo uma coisa nova na nossa vida. Não era crente, ninguém dizia 2 vezes para não dar um tiro no pé. Hoje o cara me xinga tudo quanto é nome. Eu ainda faltou chamar ele para ir lá para casa almoçar. Só faltou isso. Então, amados, se você não crê na promessa, não tem jeito para você. Quem está entendendo, diga amém. Crer na promessa é confiar em Deus, que Ele lhe dará uma vida abundante, né? Até no deserto Ele disse assim: vou abrir rios. A promessa daquele que nunca falhou e nunca falhará. Esse é o segredo. Deus nunca falhou. Deus estava dizendo para você confiar nele, que Ele lhe dará paz, lhe dará alegria, lhe dará abundância. Se Deus está abrindo caminho no deserto, Ele está criando um rio em um lugar abandonado. E se Ele criou esse deserto, Ele criou esse rio, está na hora de você fazer o quê? Mergulhar nesse rio. Precisamos mergulhar no rio de Deus. Quer ver uma coisa? Ezequiel de número 47 diz assim: depois disso, Ezequiel dizendo: Deus me fez voltar à entrada da casa. Ele tinha saído do templo, Ele fez voltar ao templo. E eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa. Aqui fala templo, casa, mas é templo, que estava virada para o oriente, porque a face da casa estava no oriente, e as águas vinham de debaixo da banda direita da casa. E ele tirou pelo caminho para pôr do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, e vi todo o exterior, e eis que as águas corriam desde a banda direita. Aí saiu um homem de branco, se posicionou diante de Ezequiel. Ezequiel teve uma visão, viu a água saindo debaixo do altar, e aí está correndo como um rio. Aí ele pergunta: onde? O que quer dizer isso? Aquele homem saiu do oriente, tendo na mão um cordel de medir, um cordão, uma trena, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que davam nos tornozelos. Presta atenção, olha o português aqui, que não foi Ezequiel que passou, ele fez Ezequiel passar. Ele pegou pela mão, vem cá, Antônio, ó, e me fez passar. Ó, uma coisa é dizer: Antônio, vai ali. Outra coisa é dizer: eu pegar na mão e fiz ele passar por aqui. Deus levou ele para mergulhar, levou a ele nas águas, levou ele no lugar do milagre. Quando você está aqui nesta casa, você está em Betel, no lugar dos milagres. Você tem que pegar essas palavras e mergulhar nela, e deixar ela entrar em você, e fazer essa palavra fazer efeito, para que você viva o novo de Deus. Ele fez, empurrou Ezequiel, mas a água só dava no tornozelo. Ele parou, aí pediu mais 1000 côvados. Um côvado dá 45 centímetros, é a medida do antebraço. Então 1000 côvados dá 450 metros, né? Aí ele mediu mais 450 metros e fez passar as águas de novo, me empurrou de novo dentro das águas, as águas estavam dando no joelho. O anjo disse: não está bom, o que eu tenho para você é preciso mergulhar. No tornozelo não dá, você só está no raso. Tem crente que assim, só quer viver num lugar raso, não quer saber de um estudo, não quer saber de uma consagração, não quer saber de escola bíblica, não pega uma Bíblia para ler, não vai para um monte com a gente, não vai para um evangelismo com a gente, fica no raso. Diga: no raso não vai viver o novo, não sobrenatural de Deus, não, no raso. Aí o anjo disse: quer viver o novo de Deus? Quero. Então entra de novo. A água deu no joelho.
Aí ele disse: ainda não está bom. Aí ele disse: mediu mais 1000 côvados, e era um ribeiro que não podia. 1000 côvados, fez passar as águas, e as águas estavam já nos lombos, a água já dava aqui. Então, quando a água está no joelho, você anda normal. A água deu nos tornozelos, você anda mais ou menos. Deu aqui, você já anda dentro da água assim, né? Ele disse: ainda não está bom. Deus está dizendo que eu tenho para você. É preciso que você mergulhe. É preciso que você mergulhe no rio de Deus, na fluente de Deus, nas promessas de Deus, acreditando no que Deus tem para você, vivendo toda a essência da palavra, toda. E mediu mais 1000 côvados, e já era profundo, que não podia mais atravessar a nado, porque a água era profunda. E ele mergulhou. Agora o que acontece? Depois que ele mergulhou, aí que vem o segredo. O milagre só vem quando você mergulha nas coisas de Deus. Versículo 8. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e desce as campinas e entra no mar. Presta atenção. Mar significa povos, nações e línguas, certo? Mar não está falando de mar literal, de nações, de povos, né? Entendeu? Então a palavra de Deus está entrando em todas as nações. Sim ou não? Mas aqui fala água mesmo, mas você tem que entender, né? E desce as campinas e entra no mar, sendo levada ao mar, e as águas do mar sararão. Quer dizer, a água do mar é salgada, está doente, mas quando entra a água do trono de Deus, sara as águas. Presta atenção, o milagre aqui, o mistério é esse. Povos, nação e línguas, mar, fala de povo de todas as nações, 220 países. Mas quando a palavra de Deus entra nessas nações, quem é candobrezeiro é sarado e vira crente. O judeu vira crente. E aí vai sarando de tudo quanto é incredulidade, de todos os problemas. Aí continua dizendo: será também. Não, aí ele diz assim: e será que toda criatura, toda vivente, que vier por onde quer que entre estas águas, viverá. Então todo mundo que recebe a palavra de Deus precisa viver. Você não pode receber a palavra de Deus e permanecer do mesmo jeito, desobedecendo, porque quem tem desobediência está morto. Então só vive se obedecer. Então as águas dizem assim: entrando esta água, viverá e terá muito peixes. Peixe aqui fala de almas, certo? Lá chegarão estas águas e sararão, vivendo por onde quer que entrar o ribeiro. Peixes fala de vidas. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Guedes até En-Eglaim, e haverá lugar para estender as redes. E assim, é tantas almas, Márcia, que a gente não vai pescar mais de anzol, vai ser de rede, viu? Se prepara, é o que está dizendo aqui. E será como um peixe do mar grande, muito excessiva, muitos peixes. Aí diz assim: mas os seus charcos e os seus lamanceiros não sararão, serão deixados passar. E junto do ribeiro, a sua margem, de uma e da outra, subirá toda sorte de árvore. A árvore também fala de vida. Nós somos comparados a uma árvore. Então, aonde a água passa, as árvores vivem. Nós somos árvores de Deus. Nós somos comparados com uma palmeira de Deus, como cedro do Líbano, né? Já preguei isso aqui. Então as árvores, elas crescem e vivem. E aí não termina aí também, ainda diz assim: e essa árvore dará muitos frutos. Então a gente vai ser tão sarado que a gente vai produzir frutos. Não vai ficar uma pessoa inerte na obra, vai produzir fruto. Mas para isso a palavra tem que entrar. Mas tem pessoas que a palavra não entra. Está assim, ó, a gente está pregando, aí está aqui o vidro tapado. Ela vê, mas a palavra não entra, porque o vidro está tapado. É tempo de destapar o vidro, para deixar a palavra entrar. A palavra entra pelo ouvido, passa na mente, para depois descer ao coração. E tem maneira, além das
das árvores dá fruto, disse: não cairá nenhuma das suas folhas, e todas as folhas servirá de remédio. Aonde passa as águas de Deus, Jesus disse: eu sou uma fonte de água viva. Aonde entra a palavra de Deus, aonde Jesus entra, as vidas têm que estar saradas. Você tem que pegar peixe, você tem que produzir. É preciso você mergulhar em tudo que é de Deus, tudo que é do sagrado, acreditar. Teve um jovem aqui que veio pregar um dia, lá de Cairu, sobre batismo com o Espírito Santo. Presta atenção. Jesus pode batizar uma pessoa assim, parado? Nunca vai batizar. Todos os testemunhos de 500 anos de igreja, Deus já batizou até dentro do seu quarto, mas lá ele está orando a Deus, lendo a palavra e clamando. Jesus batiza sentado na cama. Aí o rapaz está aqui na frente falando em língua, chamando: venha na frente, glorifique. As pessoas vêm na frente e ficam assim, ó. Aí batiza um daqui, batiza outro daqui, não abre a boca nem para dar glória. Então, se a palavra não entrou em você e você não os deseja, não vai acontecer. Tem que acontecer se você deseja. Deus não dá suas coisas para alguém que não deseja. Por isso que está escrito no Salmo 37,4, que Deus nos concede o desejo do nosso. Então, qual o desejo do seu coração? É ficar seco? Porque em desobediência não glorifica a Deus. Não tem jeito. E tem muitas pessoas que não entendem. É por isso que muitos pregadores estão dizendo: gente, glorifica aí. Gente, glorifica aí. Está incentivando, motivando alguém a glorificar. Não é uma glorificação obrigada, mas é a nossa função. O que eu estou pregando para vocês aprender. E estou incentivando vocês a glorificar, porque glorificando, a glória sobe e a glória desce. Eu não digo aqui obrigado, ou da glória ou morre, não. Eu estou incentivando que você glorifique para que você seja abençoado. Então, quando eu prego a palavra, vai nascer em você um desejo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí o desejo vem, eu incentivo você, você glorifica, Jesus vem e você é batizado com fogo, e fala em línguas, e recebe dons, e a coisa muda, e toma visões. Por que que um tem e o outro não tem? Porque você não busca, você não crê. É preciso crer. Então Abraão, de tudo que viveu, porque ele creu. E aqui Ezequiel vem e diz assim, certo? Ele me mostrou as águas e me pegou na mão para eu mergulhar, e eu fui e mergulhei. E quando mergulhei, as águas se sararam, e eu dei fruto, as árvores cresceram, e deu muito peixe, e a árvore deu fruto, as folhas não caíam, certo? E as folhas serviam de remédio. Tudo no crente é bom. Tem hora que você está em um lugar calado, alguém diz assim, já aconteceu comigo, eu dizer: estou sentindo algo diferente, arrepiando. E você não sabe que tem um crente aqui, deixa ele lá. Onde você está tem mudança. Onde Deus está, onde você está, Deus está. E Deus opera. Até sem palavras às vezes. Está no momento da gente mergulhar. Deus quer mudar o rumo da sua vida. A Bíblia diz que Deus mudou o rumo da vida de Abraão. Sim ou não? Não mudou? Deus não mudou o rumo de Isaac, no meio dos filisteus, e ele fez prosperar, porque Isaac obedeceu. Deus mudou o rumo de Jacó, chegou no vale de Jaboque, saiu, entrou Jacó e saiu Israel, mudou o rumo da história. Deus mudou o rumo da vida de José, 13 anos preso, mas em obediência, Deus foi lá, tirou ele dali e fez governador. Por quê? Porque ficou plantado na verdade de Deus. Então, Deus mudou o rumo da vida de Eliseu. Eliseu está lá com aquele boi, só cultivando, e com a enxada, e vão embora. Mas o homem obediente, Deus disse: vou mudar a vida dele, vou fazer dele profeta, vai depender dele. Aí Elias chega:
Eliseu, diga, pois não, profeta Elias, oi senhor, disse, Deus quer mudar o rumo da sua vida. Ele disse, eu estou aqui. Isso é para fazer o quê? E se você quer que Deus entre na sua vida e mude, quero. Aí Elias joga a capa, pá! Quando joga a capa em cima dele, ele sente a presença e ele disse, vou te fazer profeta. Ele disse, só se for agora, depende de quê? Larga tudo aí, se já larguei. Matou os bois, queimou o carro, fez o sacrifício e seguiu. E Deus mudou a vida daquele homem. É preciso você querer que Deus mude a sua vida. As coisas não vão acontecer somente pela parte de Deus, não. Tem a ação de Deus e a ação do homem. É como um trilho. Um trem não anda só em um trilho, tem precisa dos dois. É o físico e o espiritual. Deus mudou a vida de Jó, por quê? Porque Jó passou tudo aquilo que ele passou. Não vou contar a história, que nem tem tempo e a história não é essa. E ele disse assim, mesmo que ele me mate, eu verei Deus, porque Deus existe. Eu vou ver Deus, eu vou ver Deus. Aí Deus mudou a história dele. Era leproso, ficou bom. Não tinha mais filho, Deus deu 10 filhos. E tudo que tinha deu em dobro. E fez agora ele ser um pregador, e abençoador, e profeta, perdoando os amigos, orando por ele, e Deus curando com dom de milagres. Deus quer mudar. Não é porque Deus fez com esses homens que não pode fazer com cada um de vocês está aqui. Só depende de vocês abrir o coração e deixar Deus entrar. E você mergulhar no oceano do Espírito e deixar Deus trabalhar na sua vida. Deixar às vezes de estar na igreja e ser um porte. O que é um porte? A pessoa chegou lá e fica assim o tempo todo. Se você falar com ela, oi. Deus não trabalha com porte. Deus trabalha com seres humanos que é a imagem e semelhança dele. E ele disse assim, Jesus disse, eu fiz todos esses milagres, vocês vão fazer maiores do que eu fiz, porque eu só tenho 3 anos e meio de ministério, e vocês vão ter 100 anos de vida. Entendam isso. Entendam isso. E em meu nome expulsarão um demônio. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome ressuscita mortos. Em meu nome põe a mão sobre os enfermos e eles serão curados. É preciso que agora você se levante, mergulhe no Espírito e comece a fazer o que Deus mandou. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deus quer mudar o rumo da tua vida. Deus quer mudar o rumo da tua vida. É preciso você crer. A igreja tem dessa. Tem pessoas que têm 10 anos de igreja, 15, e não chega nem a auxiliar, porque fica parado. E Deus não chamou Ezequiel para ficar parado, ele chamou para andar e mergulhar. Se Ezequiel ficasse aqui, se eu não vou não, faz lá acontecer. Não acontecia, ele tinha que ir. Tem outros que chegam na igreja com 1 ano, vira obreiro, auxiliar, instante é diácono, instante é presbítero, instante é evangelista, instante é pastor, instante Deus está usando para ressuscitar. Por quê? Porque mergulhou nas águas profundas do Espírito. Diga para seu irmão, Deus conta com você. Deus conta com você. Você é a imagem do Deus vivo. Ele quer você na obra. Ele quer você fazendo. Estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Ontem foi declarado que a Rússia vai cortar as relações total com os Estados Unidos. Sabe o que significa isso? Os 2 países de poderes bélicos maior do mundo. É o que tem as algivas nucleares. A qualquer hora nós estamos na 3ª Guerra Mundial. E a pergunta é, você está preparado? O que foi que tu fez para Deus, para tu receber galardão? Ou tu vai subir de mão vazia? Ô glória! Deus vai mudar o rumo de muita gente, vai fazer uma coisa nova. Abra o coração. E quando a palavra estiver sendo ministrada, vê o que coube para você. Abrace e põe em prática, que você vai ver o que vai acontecer. Feche seus olhos que eu vou orar por você. Maravilhoso.